Amados de Deus, uma boa noite na presença do Senhor. São exatamente 8 horas e 23 minutos dessa noite, deste dia, hoje, sábado, dia 14 do mês de agosto do ano de 2021. E eu quero, nessa hora, compartilhar com todos vocês uma palavra que Deus, que o Eterno me deu. O Senhor me deu uma palavra, uma mensagem, e isso foi por volta das 3 horas da tarde, exatamente. E eu estava no Norte Shopping resolvendo um problema, uma questão, e consegui resolver o problema ali, aquela questão, consegui obter a solução daquela questão que eu fui resolver no Norte Shopping hoje à tarde. E o interessante é que no momento que eu estava saindo do shopping, o Senhor falou comigo assim: volta, vai na praça de alimentação e começa a registrar, anotar o que eu vou falar com você. E o que Deus falou comigo foi exatamente a respeito da mensagem que eu quero compartilhar nessa noite desse dia, nessa noite de sábado, com todos vocês, em nome de Jesus. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concedeu, de eu ser um canal, um veículo, um instrumento para abençoar a vida de todos vocês. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui do meu lado, e que tem sido uma guerreira, que tem sido uma participante aí, tem participado juntamente comigo de muitas batalhas, guerras aí que nós temos pelejado juntos. Se eu fosse falar aqui, esse vídeo teria que ser de 1 hora ou mais. Mas vamos ao que interessa. Salmos de número 23, verso de número 4. E no Salmo de número 23, verso de número 4, eu quero destacar aqui, dentro desse texto bíblico, as seguintes frases: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu vou repetir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem disse isso? O salmista Davi, o rei, o músico, o poeta, o pastor de ovelhas, o salmista Davi. Mas eu quero falar nessa hora, e o tema dessa mensagem é este: o que significa o vale da sombra da morte que Davi está falando aqui no Salmo de número 23, verso de número 4. O que significa o vale da sombra da morte? Ou qual é o significado do vale da sombra da morte? O que representa o vale da sombra da morte aqui no Salmo de número 23, verso de número 4? O vale da sombra da morte, Deus falou isso comigo hoje à tarde, lá no Norte Shopping, eu quero compartilhar com você.
representa, significa, ou o significado do Vale da Sombra da Morte, podemos dizer que é uma circunstância perigosa que pode representar ou representa o atual momento que você está vivendo em sua vida hoje. O Vale da Sombra da Morte, ele pode ser representado por uma situação de perigo ameaçador que você está vivendo nesse dia de hoje, ou que você vivenciou no decorrer dessa semana que você enfrentou, né? Que você passou por ela, né? Todos nós tivemos uma semana aí de trabalho, uma semana de correria, uma semana agitada. Então, o Vale da Sombra da Morte pode representar uma situação de perigo ameaçador que você enfrentou nessa semana, que você passou por ela, que você vivenciou nesse mês de agosto. E interessante, uma vez no Vale da Sombra da Morte, a pessoa que está atravessando este vale, ela se encontra desprotegida, ou seja, sem proteção, sem amparo, sem segurança. E não só essa pessoa, quando está atravessando o Vale da Sombra da Morte, ela se encontra desprotegida, como também essa pessoa pode se encontrar num momento ruim. Ela pode se deparar com um momento ruim, com um momento aflitivo, que gera angústia e tristeza. Tudo isso na hora em que tal pessoa está passando, ou atravessando, ou vivenciando, experimentando o Vale da Sombra da Morte. Então, essas sensações aqui, ou essas situações aqui, momento ruim, momento aflitivo, o que seria isso? Momento de aflição, que gera uma angústia, uma tristeza, uma dor. Uma pessoa pode experimentar tudo isso quando ela está passando pelo Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque o Vale da Sombra da Morte é um lugar terrível. É um lugar que você não tem muitos recursos, você não tem como se proteger, ou se encontra desprotegido, desamparado, sem amparo, sem proteção, sem segurança. Uma pessoa no Vale, uma vez que essa pessoa está no Vale da Sombra da Morte, ela se encontra totalmente assim insegura. Ela não consegue ter a certeza se ela vai conseguir sair dali, ou como vai ser a vida dela naquele momento em que ela está ali, porque ela não consegue ter uma noção do tamanho do risco que ela está correndo por estar no Vale da Sombra da Morte. Então, o Vale da Sombra da Morte, ele nos traz essas ideias. Ele nos traz essas situações aqui que eu estou falando com todos vocês. E é isso que Deus queria que eu compartilhasse com vocês. Só que o salmista vai nos dizer, nesse Salmo de número 23, no verso de número 4, ele vai dizer assim: porque tu estás comigo. Ele fecha o verso de número 4 dizendo: porque tu quem? Porque tu, Senhor, porque tu, Deus, está comigo. Ou seja, ele está querendo transmitir a seguinte ideia de que ele não estava sozinho.
ele está querendo nos revelar aqui e nos ensinar que eu e você, nós não estamos sozinhos nesse vale. Por que nós não estamos sozinhos nesse vale? Porque o salmista vai dizer, quando ele está expressando porque tu estás comigo, ele está querendo dizer o seguinte: eu não estou sozinho nesse vale, pois a tua presença me protege, me ampara e tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, se o salmista está falando aqui da presença de Deus, e essa presença tem poder para proteger, para amparar, ou protegeu, ou amparou, cercou ele por trás e por diante, e colocou sobre a vida do salmista a sua mão, que mão é essa? A alta mão de ajuda do divino e do eterno Deus. Então, se ele teve esse entendimento, eu e você podemos ficar tranquilos, porque se estamos nesse vale da sombra da morte, devemos entender que nós não estamos sozinhos dentro desse vale, pois a presença do Senhor nos protege, nos ampara, nos cerca por trás e por diante, ao nosso redor, à nossa volta, e tem mais, a mão do Senhor vem sobre mim, sobre você, e o Senhor põe a sua mão sobre mim e não nos deixa perecer em meio a esse vale. Ou seja, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Salmo de número 139, verso 5. E para fechar, eu disse que a mensagem seria rápida. Guarda isso. De tudo que eu falei aqui, guarda isso daqui, coloca na tábua do seu coração e procura viver isso, experimentar isso, trabalhar isso na sua vida. O que, evangelista Enos? Para fechar, eu te digo, o vale da sombra da morte não vai durar para sempre na tua vida. Por que você está dizendo isso, evangelista Enos Vieira? Porque o vale da sombra da morte, ele teve o início. Ele tem um início e teve um início. Ele tem um meio, mas também ele tem um fim. O vale da sombra da morte, ele teve um início na tua vida. Você chegou até a metade dele. E se você chegou até a metade e está no meio do vale, você não vai perecer. Porque já dizemos isso aqui. O Senhor está te protegendo, te amparando, te sustentando. O Senhor está com a sua presença dizendo que está contigo. E além disso, a mão do Senhor está sobre você, te cercando por trás e por diante. Então você não vai perecer nesse vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte não vai durar para sempre, nem por muito tempo. Porque o vale da sombra da morte, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele teve uma entrada, mas também vai se apresentar uma saída e Deus vai te tirar desse vale. Tá bom? Então guarda isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que o Senhor te abençoe. Vou parar aqui. Senão senão a gente vai aqui falando das maravilhas do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Era essa mensagem que Deus colocou na tábua do meu coração hoje à tarde ali no Norte Shop. E essa palavra eu pego para mim, pego para a vida da minha esposa, porque nós estamos passando por esse vale. Mas desde já Deus está falando para nós. Você entrou no vale, mas eu vou te tirar dele. Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima, querendo Deus.